Vamos dar prosseguimento aqui com nossa resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou professor aqui do curso Estude e é uma satisfação estar contigo aqui mais uma vez. Como eu sempre faço nas minhas aulas, a questão vai aparecer na sua tela e eu vou pedir que você dê o pause com o vídeo pausado e questão na tela, você faça a questão e sem consulta. Depois de respondida a questão, aperta o play aí e vai acompanhando a correção das questões. Ao final, nós vamos ter o gabarito, você vai poder comparar a sua resposta com o gabarito, tá bem? Vamos voltar aqui para a questão, para você se preparar e para poder dar o pause aí e respondê-la. É uma questão para o concurso de promotor de justiça, substituto do Ministério Público do Estado de Goiás, 2022, viu? Pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Opa, a questão está na tela aí. A questão está na tela. Vamos lá. Questão na tela pronta para você dar o pause aí. Vamos lá para poder responder. Vamos lá. Questão na tela pronta para dar o pause. Vai, pode pausar. Vídeo pausado, questão respondida. Agora a gente vai corrigir assertiva por assertiva dessa questão, tá bom? Então vamos lá aqui. A prova da Fundação Getúlio Vargas, como eu falei, a questão é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando em consideração o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem requeridas, necessidade de expedição de precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. A Corte Suprema admite ainda como fator legitimação da razoável duração do processo, letra A, B, C, D e E, com as alternativas. Pois bem, eu vou fazer algumas observações importantes em relação a essa questão, tá bem? Olha só, o tema de duração de prisão preventiva é um tema bastante controverso, simplesmente pelo fato de que não há prazo definido para a prisão preventiva. Você sabe que ao lado das prisões processuais nós temos a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária com tempo de duração certo, que é 5 dias, mais 5 dias, comprovada a extrema necessidade da prorrogação, ou nos casos de crimes hediondos, 30 mais 30 também comprovada a extrema necessidade da renovação, mas a prisão temporária ela se destina a garantir o sucesso das investigações, garantir o resultado útil das investigações, e só é possível a prisão temporária ali na fase das investigações. Não se admite prisão temporária na fase do processo. Há uma incompatibilidade entre prisão temporária e processo. Prisão temporária é uma prisão processual que serve às investigações a fim de que seja alcançado o resultado útil daquela investigação, tá bem? A prisão temporária, do seu lado, se tem um prazo certo, mas a prisão preventiva não tem. E diante dessa ausência de um prazo fixo para a prisão preventiva, a doutrina discute quais são os parâmetros que podem ser utilizados para definir o que é uma prisão com tempo razoável e o que é uma prisão que não respeita um tempo razoável, ou seja, há um constrangimento legal, há um excesso de prazo, e havendo excesso de prazo, essa prisão se torna ilegal, sendo passível, portanto, de relaxamento. Então, a gente já parte logo desse pressuposto que não há um prazo definido para a prisão preventiva. Tem duas exceções, tá bom? O Código de Processo Militar e o artigo 22, parágrafo único da Lei de Organizações Criminosas, a Lei 12.850 de 2013, traz um prazo definido para a prisão preventiva. Exemplo, o artigo 22, parágrafo único da Lei de Organização Criminosa, traz o prazo da lei de 120 dias, prorrogável por mais 120. Mas, regra geral, as prisões preventivas elas não se submetem ao prazo. Em um primeiro momento, obviamente, a doutrina, a jurisprudência, elas empreenderam muito esforço para tentar achar parâmetros em que se pudesse definir o que é uma prisão de duração razoável e o que não é uma prisão de tempo razoável. Em um primeiro momento, se chegou a fixar, ainda com base no procedimento anterior a 2008, um prazo de 81 dias, que foi até uma construção jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas e que foi adotada por um determinado período pelo Supremo. Esse prazo de 81 dias. O procedimento mudou, obviamente, os prazos mudaram e se tentou chegar a uma ideia de contabilizando cada um dos atos processuais para se definir qual é o prazo
a possível para uma prisão preventiva. Não obstante essas tentativas de fixar um prazo certo, primeira jurisprudência consignou o entendimento de que a prisão preventiva ela não pode ser aferida, o prazo, a duração da prisão preventiva, ela não pode ser considerada como excessiva, tomando com base tão somente os prazos processuais. De forma aritmética, a prisão preventiva, a duração da prisão preventiva, ela se dá de forma proporcional, analisando as peculiaridades do caso concreto, tal qual foi descrito na própria questão. Então, veja que não há, em regra, um prazo definido para a prisão preventiva. O Tribunal Europeu, ele definiu alguns parâmetros, o que vinha a ser a razoável duração do processo. O primeiro deles, a complexidade da causa, a atuação das partes é um segundo critério, e também a atuação das autoridades judiciárias. Além disso, nossa Constituição Federal aqui, você sabe, no artigo 5º da Constituição Federal, no seu último inciso, trouxe ali a razoável duração dos processos, tanto no processo judicial quanto no processo administrativo, reforçando a necessidade de se definir algum parâmetro para entender a duração da prisão preventiva. Duração da prisão preventiva para que ela não configure em excesso de prazo. A jurisprudência, ela traz justamente o enunciado da questão. A duração da prisão preventiva, ela deve ser aferida com base nas peculiaridades do caso concreto, analisando a proporcionalidade, e a jurisprudência traz alguns critérios. O que a questão cobrou foi justamente um critério apontado em um julgado do Supremo Tribunal Federal para analisar se a prisão era excessiva ou não. Mas fazendo esse apanhado, é importante que você saiba, no primeiro momento, que não há prazo certo para a prisão preventiva, com exceção de duas previsões legais do Código de Processo Penal Militar e também da Lei de Organizações Criminosas, artigo 22, parágrafo único. É importante você saber também que há um esforço doutrinário e jurisprudencial para se definir qual é o prazo razoável de uma prisão. Em um primeiro momento, se tentou definir um critério de prazos certos e prazos definidos. Lembro aí, em um breve escoço histórico, do que foi desenvolvido na jurisprudência, iniciado principalmente no Tribunal de Minas, no sentido de que o prazo era de 81 dias da prisão preventiva, e esse prazo de 81 dias se alcançou com base no somatório de cada um dos atos processuais, do recebimento da denúncia até a sentença. Mas esse prazo de 81 dias era ainda com base no procedimento anterior a que nós temos hoje. Se tentou, em um segundo momento, trazer, utilizando os mesmos critérios dessa construção jurisprudencial para a realidade de hoje, mas a jurisprudência é bem pacífica no sentido de que a duração da prisão preventiva ela não pode ser aferida, essa razoabilidade da duração da prisão preventiva ela não pode ser aferida tomando como base a quantidade de dias de cada ato processual. Isso deve ser tomado de forma global, ponderando as peculiaridades do concreto e no juízo de proporcionalidade. Tá certo? Feito esse apanhado, essas observações quanto à duração da prisão preventiva e o excesso de prazo na formação da culpa, falei aqui desse ponto partida de discussão dessa ausência de previsão legal a do prazo da duração preventiva. Lembre aí que eu mencionei o artigo 390 do Código de Processo Penal Militar e o artigo 22, parágrafo 1 da Lei de Organização Criminosa. As duas disposições estão aqui. Falei desse primeiro momento que se consolidou o entendimento jurisprudencial dos 81 dias decorrente do somatório de cada um dos atos processuais, mas isso já passou. Lembre que o STJ tem duas súmulas importantes que podem cair na sua prova, relativas a excesso de prazo na formação da culpa de uma prisão preventiva, no sentido de que, súmula 52, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, ou seja, o juiz encerrou a audiência, colheu o depoimento das testemunhas, as partes já estão satisfeitas no encerramento da instrução, não há requerimento de diligência complementar, chegou nesse ponto aqui, o tempo que ficar depois disso, não é possível alegar excesso de prazo. É certo que alguns julgados já temperam o rigor dessa súmula 52, mas saiba dessa súmula que essa súmula pode ser cobrada em sua prova. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Temos também a súmula 21, que é mais ou menos no mesmo sentido. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Súmula 21 e súmula 52, fiquem ligados aí que podem ser súmulas que podem ser cobradas na sua prova. Lembrando que a jurisprudência fixou também o entendimento de que
não é simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previsto em lei na Lei Processual Penal, que servirá de balizamento para fins de delimitação desse excesso de prazo na formação da culpa, tá bem? Então, só voltando aqui, lembre que a questão ela trouxe o entendimento de fato da jurisprudência de que o excesso de prazo na formação da culpa em relação à prisão preventiva, ela se submete, ela vai ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, ela não vai se submeter a uma contagem peremptória e matemática de atos processuais, ela vai se submeter às peculiaridades do caso concreto, de acordo com a proporcionalidade, e mencionou alguns critérios, o que pode justificar um tempo mais alargado da prisão. Por exemplo, quantidade de réus, complexidade do caso, tem muita testemunha para ser ouvida, expedição de carta precatória, essas testemunhas arroladas moram em outras comarcas, é necessário expedir precatórias para que o juízo das comarcas onde essas testemunhas residem, elas sejam ouvidas, essas precatórias retornarem ao juízo do juízo do processo principal. Então, esses critérios, quantidade de réu, quantidade de réus, a complexidade do caso, testemunhas, necessidade precatória, são elementos que podem justificar um maior alargamento de uma prisão e, portanto, não configurar o excesso de prazo, tá certo? E a questão, ela pediu mais um fator que legitima, portanto, essa ponderação no tocante à duração da prisão preventiva. E qual fator foi esse? Vamos aqui na letra A existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda. Essa questão aqui é verdadeira. Foi uma questão que cobrou a jurisprudência, tá certo? Fique atento que, tanto quanto a legislação, a jurisprudência ela é uma fonte de estudo importantíssima na sua prova, então você precisa estar em dia com os entendimentos jurisprudenciais, ficar ali de olho nas súmulas, ficar de olho na jurisprudência, que foi o objeto dessa questão. Cobrou um julgado do Supremo Tribunal Federal. E nesse julgado, a questão foi que, além daqueles fatores, quantidade de réus, testemunhas, a necessidade de expedição de precatórias, complexidade do caso, trouxe também acentuada reprimenda aplicada. Imagina a situação de que uma apelação em segundo grau está demorando um pouco e aí a defesa interpõe um habeas corpus falando o seguinte: olha, a apelação foi interposta e já tem muito tempo de que o acusado se encontra preso. Eu quero que seja reconhecido o excesso de prazo e, portanto, o constrangimento legal apto a ensejar o relaxamento da prisão do acusado. E o que foi ponderado pelo Supremo nesse caso? Nesse caso específico, o acusado já tinha sido condenado. Lembre que ele interpôs uma apelação, ele já tinha sido condenado em primeira instância, uma pena muito alta. Então, essa pena já aplicada pelo juiz foi considerado como um fator de legitimação para aferir a duração dessa prisão preventiva. Vamos dar uma olhada aqui. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidade do caso concreto, levando em consideração, por exemplo, o número de réus, quantidade de testemunhas a serem queridas, necessidade de expedição de precatórias, natureza e complexidade dos delitos imputados e, no particular, a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda é fator que não pode ser ignorado no exame da matéria, tá certo? Então, essa letra A trouxe aqui justamente o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse habeas corpus aqui, no 205.964, julgado em 4 de outubro de 2021, tá bem? A letra B, a contagem aritmética dos prazos legais em confronto com o desenvolvimento do processo. Lembre que o STJ, o Supremo também, tem entendimento bastante firme no sentido de que os prazos indicados na legislação processual para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, tá bom? Não são peremptórios. De modo que imagine que, encerrada a instrução, o juiz tem 10 dias para proferir sentença. Ultrapassado esses 10 dias de proferir sentença, estando o acusado preso, é possível que haja um reconhecimento do constrangimento legal e o acusado seja posto em liberdade por conta do relaxamento da prisão? A resposta é não. Por quê? Porque os prazos definidos na legislação não podem ser analisados exclusivamente de forma peremptória para analisar a razoável duração de uma prisão, tá bom? Veja aqui habeas corpus 422, 424 de Santa Catarina. Vamos para a letra C. Excesso de trabalho a cargo do órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento. Olha só, é entendimento da doutrina ao comentar a mora processual decorrente de inércia do Judiciário. É óbvio que o excessivo volume de trabalho isenta o magistrado pessoalmente de qualquer responsabilidade, mas não excusa o atraso da prestação jurisdicional. De outro lado,
A organização defeituosa da administração da justiça, sua carência de pessoal e de material não podem servir como justificativas para a morosidade, afrontando o direito a um processo sem dilações indevidas. Veja aqui a doutrina Renato brasileira. E isso incluindo aí, inclusive, também não só do Poder Judiciário, mas também a inércia dos outros órgãos de persecução penal e o Ministério Público. A demora do Ministério Público, a demora do Judiciário não pode ser utilizados como fundamento para justificar um excesso maior de uma prisão, tá certo? Então veja aqui que o excesso de trabalho a cargo do órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento, isso não é argumento, isso não é um fator que legitima a maior elasticidade no tempo de uma prisão, tá bem? Vamos para a letra D. A limitação estrutural do órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento em diversos julgados, essa não é uma justificativa para fundamentar esse excesso de prazo na prisão. Imagine que um acusado se encontra preso por um crime de tráfico de drogas, pequena quantidade, o acusado ele é primário e a defesa impetra um habeas corpus para o tribunal falando, olha, o acusado já tem muito tempo preso, o caso não tem complexidade, é apenas um réu, se trata de um primário, já tem muito tempo que está preso. Nas informações de HC, caso a autoridade coatora venha dizer, olha, eu sei que já tem muito tempo essa prisão, mas aqui a minha vara tem muitos processos, ou então há demora injustificada do Ministério Público para tomar determinada providência, ou então a quantidade de servidores aqui é diminuta, eu tenho um acervo muito grande, meu trabalho está muito excessivo. Essas justificativas dadas pelo magistrado, elas não são fatores que justifiquem essa elasticidade do prazo da prisão. Então, voltando aqui para a questão aqui, a limitação estrutural do órgão do Poder Judiciário responsável pelo julgamento não é fator que vai servir de parâmetro para analisar a razoável duração da prisão preventiva. E, por fim, a letra E, a gravidade abstrata dos delitos imputados ao réu, independentemente da homogeneidade. Olha só, a gravidade abstrata dos crimes, eles não servem nem mesmo para justificar uma prisão. A prisão preventiva, ela deve estar calcada em elementos concretos, na gravidade concreta da conduta. A gravidade abstrata do delito não justifica essa elasticidade de prazo para a prisão preventiva. Dá uma olhada aqui nesse recurso em habeas corpus 153770 do Rio de Janeiro, tá certo? Senhores, então, a resposta aqui é letra A. Quero saber qual que você marcou, tá bom? Manda uma mensagem aqui dizendo qual foi sua resposta. Se ficou alguma dúvida, não hesite. Vai lá no direct do Instagram do Curso Estude, @estudecurso, manda uma dúvida que eu vou te responder o mais rápido possível, tá certo? No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para você e até mais.